O governo federal vai propor cortes em ministérios para contornar a desidratação do novo PAC. Vai cortar ministério? Acabamos de ver. O PAC está gastando vai cair 27 bilhões. Tinha 61 bilhões para construir, para produzir obras, gerar emprego, vai cair para 44%. Então, para evitar essa desidratação, que virá já de 27%, o governo pretende fazer alguns cortes, então, para poder privilegiar a área de infraestrutura. O Planalto deve fazer um pente fino no orçamento das pastas para tentar encontrar 11,2 bilhões de reais, 5 já está no fundo eleitoral. Ele vai tentar encontrar 11,2 bilhões de reais que possam ser transferidos para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Isso porque já caiu para 44. Mais da metade desse valor, isso que é importante, esse dado é importante, mais da metade destes 11 bilhões deve sair dos gastos ligados ao salário mínimo. Quem vai pagar essa conta? Pagamento de aposentadorias e seguro-desemprego. Eu não vejo nada de popular em você cortar dinheiro do salário mínimo, de aposentadoria e de quem está desempregado para bancar a campanha eleitoral e para dar para deputado distribuir nas suas paróquias eleitorais. Não vejo nada de popular, não vejo nada de democrático e não vejo nada de republicano. O déficit fiscal corrói as economias do país e ataca diretamente o bolso das empresas e da população. João Belutti. Perfeito, Capeza. A gente tem colocado aqui uma visão crítica, mas você pode observar que em outros meios de comunicação não há essa crítica a esse tipo de medida do governo, que está na cara, está aos olhos de todo mundo que quer ver. As massas, a população que vai pagar essa conta, os investimentos diminuindo e essa espécie de elite política que voltou ao poder, tomando conta de tudo, aumentando seus gastos e não dando nenhuma sinalização para a população nesse sentido. Estamos juntos, obrigado por tudo que você nos apoiou, agora vamos crescer junto. Você não tem essa sinalização, é de se lamentar sobre todos os aspectos. Os ministérios, eles acabam sendo, de fato, feudos políticos, onde você aloca os aliados, e eles utilizam esse ministério para a prática do dia a dia da política, financiando municípios e obras Brasil afora. E vai cortar esse tipo de investimento que a gente está falando, esse tipo de valor, de investimentos dos ministérios. O Haddad, realmente, ele tem que fazer uma mágica, né? Ele é um ilusionista, ele precisa achar esses números para contemplar todos esses grupos que, de alguma forma, permitiram a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder, porque é muito recurso, todo mundo quer. E para os aliados já ficou na cara, que é só pressionar que consegue. O Lula está preocupado em viajar, está preocupado com uma espécie da sua biografia posterior. E a gente não vê nada de concreto aqui no país. O próprio PAC, a gente viu a distribuição dos cheques naquele evento lá com o Tarcísio, mas de concreto a gente não observa nada. E a gente observa, a depender do veículo de comunicação que você assistir, você vai achar que o Brasil está uma maravilha. É o que eu estou falando, o João Belutti colocou muito bem. O importante é a gente apresentar os fatos e interpretar esses fatos. Toda a grande mídia fala elevada a nota de risco de classificação do país para investimento. O Brasil está ainda em nível especulativo, 2 patamares abaixo do primeiro nível de grau de investimento. Tem vários níveis ainda para subir e nós estamos aumentando drasticamente os gastos. Então, é questão de falar o que é. Então, isso é um aparelho celular, isso aqui é uma caneca, isso aqui é uma caneta, tem que falar as coisas como elas são. Mas vocês não estão falando que elevou a nota, estamos falando e estamos dizendo que a elevação dessa nota ainda coloca o Brasil em grau especulativo e abaixo do nível de investimento. Então, não é hora de gastança de dinheiro público, é hora de contenção, não é hora de explorar as empresas com aumento de arrecadação tributária, é hora de retomar o crescimento. Então, é isso que nós estamos... É hora de pressionar o Centrão e o presidente está um diálogo republicano. Não dá para vocês trabalharem, fazer aquilo para o qual vocês foram eleitos, cobrando 53 bilhões de reais. Você já ganha o seu gabinete, suas verbas, sua emenda parlamentar, a sua cota de emenda parlamentar e o seu salário. Vocês querem mais 53 bi para dividir, fora o orçamento secreto? Isso não vai... Nós não vamos conseguir zerar o déficit dessa maneira. Então... Por que nós vamos elogiar
Citamos, saindo de um superávit de 54 bilhões, terminando o ano com quase 200 bilhões de déficit, e o orçamento sinaliza que vai aumentar os gastos. E os principais representantes do governo, do partido e o líder do governo na Câmara dizem que tem que continuar aumentando os gastos. É nosso dever, como nós falamos, Rafael Macris, no começo do ano, não tivemos nenhum prazer de falar que a Ucrânia estava sendo destruída. Mas não, toda a mídia do mundo inteiro, principalmente a norte-americana e a europeia, dizendo que a Ucrânia estava ganhando a guerra. É um exemplo, mas é um exemplo. 10 milhões de ucranianos já deixaram o país, 500 mil morreram, 500 mil estão feridos, o país está destruído, vai perder 20% do seu território e continuam colocando dinheiro lá. Tem gente morrendo na guerra com 70 anos e 14 anos, mas todo mundo dizendo que a Ucrânia estava ganhando a guerra. Nós temos que dizer aqui aquilo que nós estamos enxergando de forma independente. No meu modo de ver, o Haddad está se esforçando, o Haddad está buscando a redução do déficit fiscal, tem os seus méritos, mas está remando contra a maré. Ele tenta, alerta todo mundo, está fazendo bem o seu papel, mas todas as forças que em torno do governo continuam gastando desmesuradamente, Rafael Macris. Quando você comentou aqui no início da reportagem, Capês, que o governo federal vai propor cortes em ministérios, a gente até assustou, o Diego até assustou aqui, achando que a gente ia diminuir um pouquinho essa quantidade absurda de ministérios que nós temos hoje na República. São 38 ministérios, quase 40 ministérios nós temos hoje lá em Brasília. Isso é muita coisa, um aumento de 60% do governo anterior. Você pode gostar ou não gostar do governo anterior, você pode gostar ou não gostar desse governo. 60% de aumento na quantidade de ministérios é muita coisa. E é claro que não vai ser cortado na carne mesmo, é claro que o número de ministérios não vão ser cortados. O corte vai ser em gastos ligados ao salário mínimo, pagamento de aposentadorias e seguro-desemprego, justamente no bolso dos mais pobres, que é o que a gente vem vendo aqui de forma recorrente aqui no Brasil. Um outro ponto interessante, Capês, de colocar aqui, é que Brasília, hoje, é o local que tem a maior renda per capita do Brasil. Ou seja, são as pessoas mais ricas do Brasil vivem em Brasília. Por quê? Por conta dos salários da elite do funcionalismo público, dos salários dos servidores federais. É isso que a gente tem que falar aqui, que infelizmente a gente não vê falando nos outros lugares. Isso é um peso gigante para a máquina pública. E você vê corte em quantidade de cargos comissionados, você vê corte nesses salários astronômicos que passam dos 20, 30 mil reais de servidores públicos federais? Não. Onde que o PT quer cortar? No trabalhador, no mais pobre, no desempregado. Então, para mim, isso é uma receita de fracasso. O Haddad, como você falou, está se esforçando. Mas, infelizmente, não vai conseguir. A gente vai fechar esse ano com um déficit aproximadamente aí em torno de 200 bilhões de reais e esse déficit zero, infelizmente, para mim, está muito longe de ser alcançado. Renato Batista. Capês, olha, primeiro o governo federal me parece que não tem ideias, não tem planos, não tem horizontes. Está tentando voltar com a ideia do PAC, que já deu errado lá no passado, pessoal. A gente sabe como é que terminou isso daí. Terminou com uma corrupção danada que encheu os bolsos de empreiteiros e de políticos. Não seria o momento de se pensar em um projeto, de fato, para o crescimento do Brasil, um projeto de infraestrutura sério, que não fosse remodelar algo que já deu errado? E sobre a arrecadação aqui que a gente fala, tem um conceito básico de economia que é a curva de Laffer. Chega um momento em que a capacidade da sociedade de contribuir, ela não consegue aumentar. E a gente está chegando, ou já chegou, nesse ponto. A sociedade brasileira não aguenta mais pagar imposto. Então vai chegar um momento que não vai adiantar o ministro da Fazenda caçar qualquer tipo de atividade para colocar tributação, porque a sociedade não aguentará pagar. E no final das contas, isso acaba tendo um efeito negativo, que é do governo arrecadar menos do que arrecadava antes, mesmo aumentando os impostos. Fernando Capês.